Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do tema O Companheiro, que está na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20. E para nos auxiliar neste tema, convidamos o nosso amigo Nelson Fernandes. Seja muito bem-vindo, Nelson. É sempre um privilégio estar aqui na sua companhia. A felicidade é nossa, Rose, estar com você para conversarmos sobre a doutrina espírita. Sempre é muito bom. Então, Nelson, no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Eleva os que te rodeiam. Essas são as afirmativas de Emmanuel. O que a doutrina espírita tem para contribuir com essa afirmativa? Tu sabe que é muito interessante, porque o objetivo da reencarnação, um deles, é aperfeiçoar o espírito, tornar ele mais acessível desde pequeno, desde o 0 até os 7 anos, quando se termina a reencarnação, ou aos 14, ele está acessível ao novo aprendizado. E é nesse momento que ele vai despertar para a realidade da verdadeira educação espiritual que começa dentro do lar. E essa educação espiritual, esse contato mais íntimo, é a base para que ele realmente viva e saiba viver em comunidade. Então, é através desses legítimos processos de aprendizado que fomenta o crescimento e a evolução do indivíduo. Porque é no conjunto. Primeiro, ele prepara-se no lar, recebe as bases no lar, porque educação é no lar, não é na escola. Então, o indivíduo aprende a agir não isoladamente, porque na obra de Deus é o conjunto. Então, ele vai se aperfeiçoando onde estiver, desenvolvendo os seus valores. E foi Deus, foi o Pai, que estabeleceu o princípio mais nobre no centro das leis que rege a vida da cooperação. Então, é muito importante essa questão, e o Emmanuel nos chama a atenção em cima desses princípios, que é no recanto mais humilde, que é no lugar mais humilde, onde sempre encontraremos um companheiro de esforço, alguém que precisa de nós ou que nós vamos crescer junto. Pode ser em casa, pode ser o pai, pode ser o filho. No caminho do chamamento, da tarefa do dia a dia, pode ser o amigo, pode ser o camarada. Então, no fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Aí nós vamos entender, neste conjunto de informações, a afirmação de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, tu te ama, tu passa também a amar o outro, entender as dificuldades, auxiliar, amparar. Tu tem a felicidade de crescer junto, fazer o outro sentir-se feliz no aprendizado e na conversação. Então, Deus encaminhou ao nosso ambiente o companheiro, às vezes, que é menos desejável, que nem sempre tu concorda, que nem sempre tu gostaria, por determinadas reações, determinadas decisões, mas aí que está a oportunidade de crescimento, a oportunidade de compaixão, de ensinar, compreender. Então, elevar todos aqueles que nos rodeiam. Isso é extremamente importante, está dentro do amai-vos como vos amei. Então, a proposta de santificação, os laços que Jesus promoveu, aqueles que nos rodeiam, as nossas almas, que todos nos cercam, é uma tarefa nossa, de superar obstáculos, de lembrar-se de inúmeras vezes que nós erramos e que o Cristo aplicou misericórdia em nosso favor. Também nós podemos usar de misericórdia, de entendimento. Quando abrir a boca, auxiliar sem menosprezo. Jesus faz isso conosco. Diz, mas eu não sou Jesus, mas ele é o modelo, ele é o caminho, ele é o mentor, ele é o amigo, ele é o enviado de Deus que nos deu essa proposta. E Emmanuel expande essa mensagem
fazendo-nos compreender que nós somos eternos doadores, aprendizes doadores. Então, é muito importante que esse tipo de atitude atenua as sombras do coração, diminui. Se nós observarmos cada companheiro da luta ou do dia da bênção, da oportunidade, a bênção de estender o programa divino, de auxiliar na existência. Então, é muito interessante, quando surgem dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimento, o que fazer? Isso é normal no dia a dia, no trabalho, na escola, em qualquer lugar é normal. De ter percalços, dificuldades. Num primeiro momento, parece que a gente não vai superar, até às vezes bate o desânimo. E aí que está usarmos aquilo que Deus usa para nós há milênios, misericórdia. Ser misericordioso, entender. Isso é extremamente importante. Eu estava pensando numa frase do Cabral Schutte. Ele é fantástico, o Cabral Schutte, quando ele faz a seguinte questão: quando nós encontramos dificuldade nos outros, quando nós achamos que os outros é problema, quando achamos que a dificuldade em tudo quanto é lugar, nos colocamos como nós fôssemos o máximo. E Cabral Schutte, no livro Espírito da Verdade, faz o seguinte questionamento: já pensou, meu irmão? Já imaginou se um dia Jesus se melindrasse com os nossos desacertos? Cabral Schutte perguntando. Já que a gente condena tanto, que a gente fala tanto, mas auxilia muito pouco, e nós poderíamos crescer sem criticar, auxiliando, amparando, esclarecendo, orientando. Então, Cabral Schutte nos faz essa colocação. Ele nos orienta. E tu vê, isso é uma coisa que muitas vezes não parte nem do lar, isso, onde deveria partir. Por quê? Às vezes, nossa escola, quando os nossos netos, filhos estudam, se aplicam ensinos que atulham o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções, fatos, datas, nome, tudo em nome da educação moral, mas a verdadeira educação moral não é colocada. O desenvolvimento do espírito. Então, a moral da escola é desprovida de sanção afetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. E na proposta disso, quem nos explica é Leon Denis. E na proposta de Emmanuel, ela começa na reforma da sociedade, estruturando o indivíduo no seu potencial máximo, como espírito imortal que ele é. Então, nos oportuniza a felicidade da troca de informações. Eu aprender com você a tolerância. Eu entender a sua dificuldade para que eu possa crescer e também fazer com que o outro se sinta junto a mim. O que lhe parece? Um grande desafio, Nelson. Um grande desafio. Mas é isso mesmo, o caminho é esse. Começa dentro do lar, essa educação moral, para que a gente possa agregar nessa célula, né, familiar pequena, que vai se apresentar na grande sociedade. E quando nós curamos, né, nos dedicamos a essa família, essa célula familiar, a sociedade também se transforma. Mas sempre lembrando também que começa no nosso íntimo, né? Essa nossa moralidade, o nosso avanço de praticar e exemplificar o que Jesus nos ensinou. E é o convite de Emmanuel. Tu sabe que é muito interessante, Rose. Tu pega o livro Jesus no Lar, Jesus não começa falando para a multidão, ele começa exatamente na família de Simão Pedro. O primeiro evangelho no lar que Jesus realiza na casa de Simão Pedro. Está todo mundo jogando conversa fora e Néia Lúcio conta. Jesus convida Pedro para que na mesma mesa que tu dá o pão de cada dia para o corpo, alimentemos espiritualmente nos escritos do Senhor.
É o que tu colocou agora, a vida íntima, a vivência. Exatamente. Jesus nos mostrando da importância da família, que é onde tudo começa e a gente consegue fazer florescer com os espíritos que estão ali mais próximos a nós. Isso é, nós temos que compreender, né, entender a importância que nós temos dentro do lar. Nós exigimos a paz do mundo por decretos, quando ela depende do nosso mundo íntimo. Né? Quando nós mudarmos intimamente, o mundo terá paz. Com certeza, isso mesmo. Nelson, foi muito bom conversar contigo. Nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer de coração a tua contribuição, deixando a todos uma ótima semana e um fraterno abraço.